Então, nós vamos iniciar a nossa aula falando aí da diferença que nós temos entre frase, oração e período, respectivamente em inglês. Cada um desses termos nós também vamos ver. Qual é a diferença dentro deles e por que nós estamos trabalhando isso ao longo da aula? Primeiro que nós estamos falando de conectores. Os conectores, obviamente, como o próprio nome sugere, linkam palavras, conectam frases umas às outras dentro de um determinado contexto, tá certo? Só que elas só vão conectar, ser utilizadas como conectores dentro de um conceito, dentro de um contexto já pré-estabelecido. Então, tem que ter uma frase, eu tenho que ter orações, eu tenho que ter palavras, ter frases, para eu usar conectivos. São vários tipos de conectivos. Então, as linking words se dividem em várias classes gramaticais, tá? E elas são utilizadas para conectar, certo? Então, quando a gente se referir a linking words, a gente está se referindo também a várias classes gramaticais da língua inglesa. Teacher, o que é uma classe gramatical? Classe gramatical são aquelas classes de palavras. Todas as palavras de uma determinada língua, elas são classificadas. Tem substantivo, tem adjetivo, tem verbo, tem pronome, conjunção, preposição, interjeição e assim por diante. São 10 ao todo. Então, todas as palavras de uma língua, elas são contempladas em uma dessas classificações. Algumas dessas palavras já são pré-definidas, são mesmo substantivos, outros só são adjetivas, e os verbos são os que reinam absolutos, porque eles têm única, eles nunca se alteram, são sempre verbos, ok? Algumas palavras, ora pode ser adjetivo, ora pode ser substantivo, então pode variar ali a depender do contexto. Então, quando a gente analisa se uma palavra é um adjetivo, um substantivo, eu vou olhar sempre o contexto. É dentro do contexto no qual ela está inserida que realmente vale. Se naquele contexto ela estiver qualificando, é um adjetivo, se não, é um substantivo e assim por diante, certo? Feita a definição do que é uma classe gramatical, a gente volta então a falar das frases. Phrase, em inglês, né, são frase. Teacher, o que é uma frase? Frase, basicamente, gente, não tem verbo. Essa é a definição que a gente consegue utilizar. Então, frase, eu passo uma informação completa, mas ela não utiliza verbo. Tá? Então, uma redução bem fácil de lembrar. Frase não tem verbo. Aí, na sequência, eu vou ter, em inglês, clause, que é oração. O que é uma oração? Aqui eu já tenho um verbo. Aqui eu já tenho sujeito, verbo, complemento. Eu já tenho todo o conceito de sujeito e predicado. Se tem predicado, tem que ter um verbo. Então, frase eu não preciso ter necessariamente um verbo. Já na oração, para ser uma oração, eu preciso ter um verbo. Na verdade, ter verbo e predicado, né? Sujeito e predicado. Mas a gente, quando coloca o verbo, a gente define bem essa situação. E por último, eu vou ter sentence. Sentence é um período. O que é um período, gente? É um acúmulo de frases e orações, ou algumas orações, né? Somente orações, ou então frases e orações, que se conectam dentro de um contexto. Elas falam sobre a mesma informação, sobre o mesmo contexto, estão alinhadas, tá? Mas são frases e orações que são independentes, né? Muitas vezes essas frases são independentes entre si, têm significados divergentes, mas naquele contexto elas são conectadas por um conectivo, que pode ser uma conjunção, pode ser um pronome, pode ser uma outra classe gramatical, tá certo? Então, frase não tem verbo, a oração precisa obrigatoriamente ter um verbo, e o período é um conjunto de frases, né, de oração e frase, ou então somente de orações. É mais de um. Período, então, quando eu tenho duas frases, uma oração e uma frase, por exemplo, ou mais, ou então duas ou mais orações. E se essas orações estão juntas dentro de um contexto, elas precisam estar conectadas. Uma forma interessante de se conectar é a pontuação. A vírgula, muitas vezes, substitui um conector. E ele é também uma forma de conectar, tá certo? Um período, então, eu vou definir da primeira letra, que começa sempre com letra maiúscula, né? Toda frase, toda oração começa com letra maiúscula, a gente já sabe disso, e vai terminar lá com o ponto final, seja ponto de exclamação, ponto de interrogação ou mesmo ponto final, certo? Frase não tem verbo, oração precisa ter verbo e período é um conjunto, é mais de uma frase juntas, né, com a oração, ou então várias orações conectadas umas às outras, certo? Vamos ver a definição agora de frase claramente, olha só. Então, frase é uma sequência de palavras, lembrando que ela tem que fazer sentido, né, é uma sequência de palavras, tem que fazer sentido, senão são só palavras aleatórias.
que expressa uma ideia, mas que não contém um sujeito e um predicado completos, né, nesse caso. Ela pode ser parte de uma sentença maior ou uma expressão independente. Lembra que eu falei de verbo e sujeito? O que é um sujeito? É de quem eu falo, daquilo que eu falo dentro de um contexto. E aí o predicado é todo o restante, dentro desse predicado vai ter obrigatoriamente verbo, tá bom? Então, frase não precisa ter verbo. Olha só o exemplo. Example, nós temos o seguinte, 2 na verdade, vou mostrar agora. Como exemplo eu tenho good morning. Repare que eu digo assim, bom dia. Eu não estou utilizando o verbo, mas eu estou falando algo que faz sentido, que tem sentido completo, mas eu não utilizei verbo. Mas aquela pessoa com quem eu estou interagindo compreendeu corretamente aquilo que eu estou falando. Mas ele não tem sujeito e ele não tem predicado. Ele é só um grupo de palavras, né, que na verdade 2 aqui, que tem significado próprio, mas que dentro de um contexto ela passa uma informação para o meu interlocutor. Ela faz sentido, mas não tem verbo. Bom dia não tem verbo. E nós temos em inglês urge, que é I, né? A tradução I, né? Quando a gente, uma interjeição, na verdade. Quando a gente sente dor, tá? Bate alguma coisa, eu vou falar em português I, em inglês urge, urge, ok? Também não tem verbo, mas se você tiver de costas, por exemplo, e alguém passar por você ou lá atrás, produzir esse som, você já vai imediatamente saber que é um som, né? É uma interjeição de dor. Ele passa toda uma informação para você, mas não tem verbo. Essa é a definição perfeita do que é uma frase. Ela não precisa ter verbo, certo? Continuando, eu vou mostrar para vocês agora sobre oração. Frase não tem verbo, oração nós já sabemos que tem. Então, clause. Clause é oração. Chamada de clause é uma unidade gramatical que contém um sujeito e um predicado e expressa uma ideia completa. Sujeito é de quem eu falo, daquilo que eu falo dentro de um contexto, certo? E o predicado são as outras informações conectadas a esse sujeito, que trazem uma informação, né, que completam a ideia dessa oração onde o sujeito está inserido. Olha o exemplo. Eu tenho aqui, então, na sequência, esse exemplo aqui, ó. She's reading. Vamos analisar, então. Aqui eu tenho, gente, uma oração, porque eu tenho um sujeito. De quem que eu estou falando? Dela. O que é um sujeito? Sujeito é de quem eu falo, daquilo que eu falo, dentro de um contexto, certo? Aqui eu estou me referindo a ela, então she, ela, é sujeito. Então já tem o primeiro elemento. Is reading seria o predicado, tá? É aquele restante da frase, da minha oração, aliás, em que está o verbo. O verbo vai estar sempre no predicado. A classificação e a separação, divisão, na verdade, de uma oração se dá entre sujeito e predicado. Tudo que não é sujeito é predicado e tudo que não é predicado é sujeito. Sujeito pode ser um ou mais indivíduos, um ou mais objetos, sempre levando em consideração que é sobre aquilo que eu falo ou daquilo que eu me refiro ou falo dentro do contexto. Então, ela está lendo, né? Eu estou falando dessa ação aqui. Esse verbo aqui é um verbo de ligação, inclusive, que tem uma classificação de verbos que é de ligação. E a função do verbo de ligação é conectar um sujeito a uma qualidade relacionada a esse sujeito, tá? Que a gente chama de predicativo do sujeito, mas aí é uma outra definição. Pois bem, aqui então eu tenho uma oração completa, she's reading, ela está lendo, tá certo? Aqui eu tenho o verbo to be, is, tá certo? Que significa ser ou estar, nesse caso aqui é, né? Ela, no caso está. Ela está lendo, indicando que essa ação está acontecendo por causa do ing, né? Todo verbo em língua inglesa com terminação em ing indica que a ação está ocorrendo, ou seja, esse verbo está no gerúndio, tá? Então, she's reading, ela está lendo. Verbo no gerúndio indica, né, que essa ação está ocorrendo. She's reading é uma oração porque eu tenho todos os elementos necessários que são sujeito e predicado. Agora, gente, nós vamos dar uma olhadinha, já vimos frase e oração, né, respectivamente phrase and clause. Phrase nós não precisamos de verbo, clause eu preciso obrigatoriamente de um verbo. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha no período, que em língua inglesa é sentence. Vamos lá? Então, sentence é um período. O que é o período? É como se fosse, na verdade não tem uma outra definição diferente, né? Ela é composta por uma ou mais cláusulas oracionais, ou seja, orações, e é geralmente marcada por um ponto final. Então, um período se encerra
com o ponto final, ou um ponto de exclamação, ou então um ponto de interrogação. Antes da gente ver o exemplo, eu quero deixar claro também uma outra situação que eu não falei anteriormente. Eu estou falando que período é um conjunto de orações, certo? Conectadas dentro de um mesmo contexto. Elas se conectam, elas se conversam entre si. É mais de uma oração dentro de um contexto. Por exemplo, um período longo seria um parágrafo, por exemplo, tem vários períodos ali dentro. Então, toda vez que eu encerro com um ponto final, por exemplo, eu estou diante de um período. Bom, e o que eu tô fazendo aqui, né? Hoje eu vim aqui com uma música de Ed Sheeran pra você. Ele é um clássico do Ed Sheeran. O nome da música é Photograph. E é uma música muito bonitinha, ela tocou muito. Ela já fez parte de filme. Bom, gente, a música é muito linda e eu queria compartilhar essa lindeza com você. Fechou? Vamos fazer isso então? Vamos começar. Então vamos pra primeira estrofe, tá bom? Na primeira estrofe ele cantou assim, ó. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Então vamos ver o que ele falou na primeira estrofe, né? Na primeira frase, gente, ele diz assim, ó. Loving can hurt. Esse loving aqui significa amar, tá bom? Não vai significar amando. Por quê? Quando a gente pegar, eu vou falar um termo técnico agora pra quem tiver curiosidade. Quando a gente pegar um verbo e transformar ele num substantivo e no sujeito da ação, ai meu Deus, quanta palavra! É isso que vai acontecer, tá bom? Então a gente vai dizer loving can hurt. E não é loving, é loving, tá bom? Ele é mais metidinho assim, ó, love, ok? Então o amor ou amar pode machucar. Aí ele diz assim, ó. Loving can hurt sometimes. Então, o amor pode machucar às vezes. Hurt é doer ou machucar, tá bom? But it's the only thing that I know. Mas é a única coisa que eu sei. When it gets hard, ou seja, quando ficar difícil, hard é duro ou difícil. Então, quando ficar difícil, you know it can get hard sometimes. Você sabe que pode ficar difícil às vezes, né? Relacionamento, né, gente? Não é assim? Relacionamento. Aí ele diz assim, ó. It is the only thing that makes us feel alive. Ai, que bonitinho. É a única coisa que nos faz nos sentir vivos. O amor é a única coisa que nos faz nos sentir vivos. Então, essa foi a nossa primeira estrofe. Agora a gente vai cantar devagarzinho, tá? Eu vou cantar daqui, você vai cantar daí da tua casa, bem devagar. Vai, capricha, vamos lá. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Conseguiu? Tomara, amigo, que você tenha conseguido cantar essa estrofe, ó. Torcendo por você aí em casa. Se não conseguiu, volta. Bom, e agora, gente, ele vai pro pré-refrão e refrão, então. Então vamos ver como é que ele cantou isso. Vamos lá, let's go. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside a pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Então ele diz
assim, ó, we keep this love in a photograph. O que significa we keep this love in a photograph? Keep é manter. Sabe quando a gente fala keep calm? Ou seja, mantenha a calma. And carry on, né? E continue seguindo aí tua vida. É isso que aquela frase significa, tá? Então, we keep this love in a photograph. Nós mantemos esse amor em uma fotografia. We made these memories for ourselves. Então, nós fizemos estas memórias para nós mesmos. Where our eyes are never closing, our hearts were never broken, and times forever frozen still. Então, ele quer dizer, eu vou manter só as memórias boas da gente, tá bom? Igual a gente tinha quando a gente tirou essa fotografia, ó. Onde nossos olhos nunca estão fechados, nossos corações nunca estão quebrados e o tempo tá para sempre congelado, imóvel. Então esse foi o nosso pré-refrão. Aí ele vai entrar no refrão. No refrão ele vai dizer assim, ó: So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Eu gosto dessa frase também. Então, keep, que a gente já viu ali o que significava ali em cima, né? Então, você pode me manter. Inside é dentro e pocket é bolso. Então, você pode me manter dentro do bolso do seu ripped jeans. Ripped jeans é jeans rasgado. Eu gosto de jeans rasgado. Vocês gostam de jeans rasgado? Aí ele diz assim, ó: Holding me close until our eyes meet. Holding me close, me segurando perto de você, até que nossos olhos se encontrem. Meet é encontrar. You won't ever be alone. Você nunca vai estar sozinha. Ou seja, eu nunca vou te deixar. Sempre vou ficar pensando em você. É isso que ele quer dizer. Nunca vou te esquecer, né? Wait for me to come home. Espera por mim para voltar para casa. Bom, vamos tentar cantar então? Vamos. Eu vou cantar daqui, você vai cantar daí. Não é pra você ficar aí cantando na cabeça, hein? Tenta cantar da boca pra fora. Vai, let's go. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts were never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Muito bom, tomara que você tenha conseguido. Se não conseguiu, de novo, volta e tenta de novo no final, que eu tenho certeza que uma hora sai. E aí a gente vai pro nosso próximo verso, então. O próximo verso ele diz assim, ó: Loving can heal, loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. I swear it'll get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. Aí nesse verso ele diz: Loving can heal. Heal significa curar, tá bom? Então, o amor pode curar. Loving can mend your soul. Adoro essa frase também. Mend é colocar junto de volta, como se fosse grudar. Então, o amor pode, como se fosse o amor pode consertar a tua alma. Ó, que forte essa frase. And it's the only thing that I know. Que é a mesma frase que ele já tinha falado lá embaixo, né? E é a única coisa que eu sei. I swear it will get easier. Eu juro que vai ficar mais fácil. Ou seja, a tempestade está passando. É isso que ele quer dizer. Remember that with every piece of you. Lembre-se disso com cada pedacinho seu. And it's the only thing we take with us when we die. E é a única coisa que nós levamos conosco quando nós morremos, que é o amor, ele está dizendo.
É ou não é fofa essa música, gente? E olha só, você já gostava dessa música, que eu sei que você já gostava dessa música, mesmo sem saber a lindeza que era essa letra, não é verdade? Imagina agora, então, né, que você sabe quão bonita que é a letra dessa música, mais ainda que você vai amar essa música. E agora você pode cantar ela em voz alta, perto das pessoas, porque você vai estar cantando direitinho, sem embromation, né? A famosa embromation. Bom, vamos tentar cantar então essa estrofe? Vamos? Eu daqui, você daí, hein, amigo? Vamos lá, capricha, que eu vou caprichar daqui. Let's go. Loving can heal. Loving can mend your soul. It is the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. Muito bom. Conseguiu, amigo? Tomara que você tenha conseguido. Se não conseguiu, volta, como eu te falei antes. Aí, a hora que ele termina de cantar essa estrofe aqui, ele volta pro refrão. Pro pré-refrão, na verdade. Sabe o que a gente já cantou agora de pouco? We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Lembra que ele falou isso? Então, a gente vai voltar e cantar isso de novo. Nós não vamos voltar e cantar isso aqui de novo. Agora, porque a gente já praticou, senão esse vídeo vai ficar muito longo. É só pra você saber que ele vai voltar pra essa parte. A hora que a gente cantar a música inteira no final, eu vou voltar pra cá, pra você cantar junto comigo. E aí, depois que ele sair do refrão, ele vai pra penúltima linha do refrão. You won't ever be alone. Aí, ao invés de ele falar wait for me to come home, ele vai colocar uma coisinha antes, que é isso aqui, ó. Quer ver? And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Aí, vamos ver então o que ele falou aqui. Ele falou assim, ó. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed. Então é assim, ó. E se você me machucou, querida, tudo bem. Only words bleed. Somente palavras sangram. Ou seja, são só palavras, né? Inside these pages, you just hold me. Dentro dessas páginas, você apenas me abraça, me segura. And I won't ever let you go. E eu nunca vou deixar você ir embora. Eu nunca vou esquecer de você, pessoal. É isso que ele tá falando pra ela, gente. Aí ele diz assim, wait for me to come home. Como ele já tinha falado, lembra? E repete, pra ela não esquecer. Wait for me to come home. Aí ele fala de novo. Wait for me to come home. Wait for me to come home. 4 vezes. Espera pra mim, espera por mim, espera por mim, espera por mim, espera por mim. 4 vezes ele fala a mesma coisa, tá bom? Então, agora, a gente vai cantar esse verso aqui. Eu da minha casa e você da casa de você, da sua casa. Então, vamos lá, let's go. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Muito bom. Vamos pro próximo verso, já que nossa música já tá acabando. Só tem mais esse verso e aí depois tem uma bem pequenininho. Então vamos ver como é que ficou esse penúltimo verso aí. Let's go. So you can fit me inside the necklace you got when you were 16. Next to your heartbeat where I should be. Keeping it deep within your soul. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me.
I won't ever let you go. Então vamos ver o que ele falou aqui, né? Essa é muito fofa também. E uma parte desse verso a gente já aprendeu, né? Como vocês podem ter percebido enquanto eu tava cantando, né? Foi só a primeira parte desse verso que é novo pra vocês. Então ela diz assim, ó. So you could fit me inside the necklace you got when you were 16. Então você me coloca, então você me encaixa dentro do necklace. Necklace é cordão, é colar. De que você ganhou quando você tinha 16 anos. Nos Estados Unidos, eles têm uma festa, igual a festa que a gente tem de 15 anos aqui, as meninas fazem festa de 16 anos lá, que chama Sweet 16. Então, pode ser, tipo, num colar bem bacanão, né? Que ela ganhou na festa dela de 16 anos. Aí ele diz assim, next to your heartbeat, where I should be. Próximo da batida do teu coração, onde eu deveria estar, onde é o meu lugar de ficar. É isso que ele quer dizer. Keep it deep within your soul. Mantenha ele bem lá no fundo, dentro da tua alma. Aí ele fala a mesma frase que ele falou lá em cima, lá, ó. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed. Inside these pages, you just hold me. And I won't ever let you go. Igualzinho a gente já fez a tradução acima. Vamos tentar cantar então? Vão? Eu vou devagar. Eu daqui, vocês daí, hein? Vamos lá, let's go. Capricha. So you could fit me inside the necklace you got when you were 16. Next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside those pages. You just hold me. I won't ever let you go. Muito bom, pessoa! Tomara que você esteja conseguindo cantar comigo aí da tua casa e aprendendo um montão de inglês com música. Aí ele vai fazer só o último verso agora, que é bem pequenininho, né? Que é pra fechar a música, que ele vai dizer assim, ó. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street. Hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Muito bom, então vamos ver o que ele falou aqui, né? Ele diz assim, ó. When I'm away, I will remember how you kissed me. Então, quando eu estiver longe de você, eu me lembrarei como você me beijou. Aonde? Under the lamppost, back on 6th Street. Então, embaixo, lamppost é poste de luz da rua. Sabe aqueles postes de luz? A gente chama de poste aqui na minha cidade. Não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Lá na rua Sexta. 6th Street é na rua Sexta. Hearing you whisper through the phone. Ouvindo você sussurrar através do telefone. Wait for me to come home. Espera por mim para voltar para casa. Então vamos ver como é que ficou pra gente cantar? Vamos? Então let's go. Eu vou cantar daqui, vocês cantam daí, hein? Let's go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street. Hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Muito bom, gente! Então, essa foi a nossa prática da música inteira, do começo até o final. Se você não se inscreveu ainda, amigo, por favor, clique nesse botão que está embaixo do vídeo. Se tiver escrito inscrever-se, é porque você não é inscrito no canal ainda. Isso muda muita coisa. Você não tem ideia como que muda uma pessoa ser inscrita no canal. Então, por favor, se você gostou do conteúdo, a sua forma de me ajudar é se inscrevendo no canal, compartilhando o conteúdo, deixando o teu comentário e deixando o teu like. Dessa forma, se você fizer as 4 coisas, vai me ajudar muito, 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 mais do que você imagina. Então, agora chegou a hora da gente cantar a música inteira, do começo até o final da música. Fechou? Vamos! Bom, então a gente vai terminar com a música hoje. Espero
que vocês estejam bem, sorrindo, saudáveis, mais rindo do que chorando, como sempre. Os perrengues, óbvio que vão ter, né? Eles servem pra gente dar valor, eu acho que pra todas as coisas que acontecem na nossa vida, né? E o universo tá na sua perfeita harmonia. Então, tudo que acontece, eu assim, prefiro acreditar que é pra acontecer, por alguma razão. E aí a gente vive mais fácil, assim, né, gente? Aceitar os perrengues aí. Tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, continuem se cuidando, se amando e vendo que a vida é super legal de se viver. Tem um monte de coisa bacana pra gente curtir, inclusive cantar, né, gente? Então é isso aí, ó. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Bye bye, see you, take care. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know you can get hurt sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closed and our hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside a pocket of your ripped jeans, holding me close until your eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it'll get easier. Remember that with every piece of you, it is the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closed and hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside a pocket of your ripped jeans, holding me close until your eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby, only words bleed inside these pages. You just hold me, I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 So you can fit me inside a necklace you got when you were 16, next to your hobby where I should be, keeping it deep within your soul. And if you hurt me, that's okay, baby, only words bleed inside these pages. You just hold me, I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home. Período. O período ele pode ser simples, tá? Às vezes tem uma oração só. Aí eu tenho um período simples. Ou então um período composto, que é um conjunto de várias orações e conectadas por esses conectores, que na mais das vezes são preposições e conjunções. Tá certo? Então é possível ter um período simples. Uma oração, ela também é um período simples, tá? Mas aí, para não misturar tudo, a gente coloca a oração como ali uma ideia que é passada, né? Que tem todo
os elementos necessários que compõem uma oração, que é sujeito e predicado, tá certo? E aí o período é um conjunto de orações juntas, conectadas, que fazem sentido, tá? Não pode ser uma coisa aleatória, né? Aí nós temos um erro grave, inclusive, de grafia, tá certo? É necessário que ambas estejam conectadas, certo? Frase não tem verbo, oração tem verbo, período é um conjunto de frases e orações, ou então somente orações, que conversam, que se conectam entre si, ok? Vamos para a definição de sentence, né, que é o período, depois o exemplo, olha só. Nós já vimos, então, né, que ele é, basicamente, o período ele termina com um ponto final, às vezes pode ser um ponto de exclamação ou então um ponto de interrogação, tá certo? Ele começa com letra maiúscula e lá no final ele vai ter um ponto final. Olha o exemplo. O exemplo que eu tenho traz, então, duas orações. Ó, she went to bed é a primeira oração. Inclusive, ela tem significado completo aqui, tá? Eu tenho, olha só, sujeito aqui, tá? E tudo isso aqui é predicado, tá? O verbo vai estar sempre no predicado. De quem que eu estou falando? Dela. She went to bed. Ela foi para a cama, certo? Tem todo um significado completo aqui essa oração. Aí eu conectei utilizei aqui, na verdade, né, um conectivo para me conectar uma outra frase aqui, ó, que também tem sentido separado e sentido completo. E também tem sujeito e predicado, tá certo? Então, dentro desse meu período aqui, sentence, em língua inglesa, eu tenho duas orações. She went to bed, ela foi para a cama, ponto. Poderia ser duas orações separadas aqui. Ela foi para a cama, ponto. Ela estava cansada, ponto. Duas orações separadas. Mas eu estou falando dentro de um mesmo contexto. Essas duas orações possuem significados completos e separadamente, porém, eu estou falando elas dentro de um único contexto. Aí eu vou precisar conectar utilizando aí um conectivo, tá certo? Nesse caso aqui, eu tenho uma conjunção também conectando essas duas orações. Ela foi para a cama, é uma oração. She was tired é a segunda oração. E no meio eu tenho, então, um conectivo, uma linking word, conectando essas duas orações e passando uma ideia completa, né, utilizando essas duas orações. Portanto, isso aqui é um período. She went to bed because she was tired. Ela foi para a cama porque ela estava cansada. Perceberam a diferença, então, do que é dos elementos que compõem o período? Duas orações que possuem significados separados, mas que dentro daquele contexto elas precisaram estar juntas para ampliar, né, para passar de fato aquela informação que foi necessário ali. Só que como são orações isoladas, né, que têm significados separadamente, mas que dentro daquele contexto elas precisaram estar juntas, eu vou utilizar então um conectivo, nesse caso ali, o because, tá certo? Aí que entra a ideia dos conectivos, aquelas palavrinhas que eu vou utilizar para conectar minhas orações, conectar frases, aí depende muito do contexto, tá certo? Ficou claro? Frase não tem verbo, oração tem verbo, período é um conjunto de frases e orações, ou então somente orações, né? Sempre dentro de um contexto tem que fazer sentido a união dessas orações, senão são frases aleatórias, aí vai incorrer em vários erros gramaticais. Agora vamos para as linking words em si, olha só. Linking words. In a sentence, a connector serves the function of linking different parts of the sentence together, providing coherence and indicating the relationship between those parts. Então, em uma sentence, que é um período, um conector, uma palavrinha cognata, né? Um conector serve, também uma palavra cognata, ele serve a função, né? Ele está na função, the function of, de ligar. A palavrinha linking quer dizer ligar, conectar, tá? Linking different, conectar diferentes partes, uma palavra cognata aqui, outra aqui. Conectar diferentes partes de um período, sentence, together, juntos. Então, a função de um conector é ligar diferentes partes de uma sentença, né, de um período, juntos, né? Providing, providenciando coerência, ou trazendo coerência, and indicating, indicando a relação, the relationship, a relação
entre, between, aquelas partes, ou então essas partes. Então, qual é a função de uma linking word? É justamente conectar orações dentro de um período, tá certo? Uma das classes gramaticais que servem... Lembra que eu falei que era mais de uma? Uma das classes gramaticais que são conectores são as conjunções, tá? Então, as conjunções é uma dessas classes gramaticais que servem como linking words. Linking words, então, ela exerce a função de conectar orações dentro de um contexto ali, certo? Só que essas linking words é uma classificação, uma denominação que nós utilizamos para falar de várias classes gramaticais que dentro daquele contexto servem para conectar. Nós vamos dar uma passada aí por todas essas linking words, que não são muitas, né? Classes gramaticais que funcionam como linking words. Vamos acompanhar e ver cada uma delas. Vamos iniciar falando das conjunções. Conjunções, então, conjunctions, é uma classe gramatical. As conjunções são palavras que ligam partes da sentença, né? Sentença aqui, leia-se período, né? Como frases ou cláusulas. Cláusulas também a gente trabalha com essa ideia no sentido de oração, ok? Então, uma das classes gramaticais são as conjunções, conjunctions. Outra classe gramatical que nós utilizamos como conectores, olha só. Advérbios. Advérbios, então, é uma classe gramatical também que serve como linking words, ok? Então, certos advérbios, adverbs in English, certos advérbios são usados para indicar relação entre ideias, especialmente de tempo, lugar, modo ou frequência. Então, o advérbio, lembra que a gente falou que essas conjunções elas vão agregar uma ideia a mais dentro daquele contexto? No caso das conjunções, ele vai passar uma ideia de adição, de adversidade, de explicação. Então, essa é a função dessas conjunções. Toda vez que eu utilizo determinadas conjunções, que são linking words, aonde elas forem, elas vão passar uma ideia, acrescentar uma ideia que elas carregam. Se for uma conjunção de explicação, por exemplo, ela vai dar uma ideia de explicação ali. Se ela for uma conjunção adversativa, por exemplo, ela vai passar uma ideia de contradição de ideias. Se eu for utilizar a conjunção aditiva, por exemplo, ela vai passar essa ideia de adição de informação àquele contexto ao qual ela foi inserida. No caso dos advérbios, ele vai passar informações relacionadas a, olha só, de novo, eu vou mostrar aqui, de tempo, lugar, modo ou frequência. Então, toda vez que eu utilizar um advérbio, ele vai passar onde ele for. É uma ideia de tempo relacionada a tempo, de lugar, de modo ou então de frequência. Então, os advérbios são linking words, mas onde eles forem inseridos, eles serão utilizados passando essa ideia de tempo, lugar, modo ou frequência. Falamos dos advérbios, vamos ver uma outra classe gramatical agora, que são as preposições, prepositions. Vamos olhar a definição? Algumas preposições podem ser usadas como linking words para estabelecer relação entre diferentes partes do texto. Ela se assemelha, dadas as reais diferenças entre elas, né, mas ela se parece muito com as conjunções, tá? Então, as preposições também fazem parte, né, são conectores, e elas estão ali inseridas dentro de um contexto, né, dentro de um período, ligando tal qual as conjunções, tá? Só que elas são classes gramaticais diferentes, tá? E ela vai ser utilizada, obviamente, para conectar, né, sempre com essa ideia, relacionar partes diferentes do texto, tá? Nesse caso aqui, ela se parece bastante com a conjunção, né, que também é uma classe gramatical, salvo aí as reais diferenças entre elas. Vamos continuar? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma outra classe gramatical. Nós já vimos como linking words, nós já vimos conjunção, nós já vimos advérbios, preposição. Agora vamos ver os pronomes relativos. Olha só. Pronomes relativos, então, né, relative pronouns, são uma classe gramatical, ou é uma classe gramatical, que são utilizados, que são usados para conectar orações e introduzir informações adicionais sobre um substantivo na oração principal. Então, o pronome relativo, como o próprio nome já define, ele vai fazer uma relação, tá? Ele vai trazer uma relação ali dentro do contexto onde ele está inserido, tá? Normalmente, os pronomes relativos,
vão se referir a algo que já foi mencionado anteriormente, tá? Não é uma regra geral, mas na mais das vezes isso acontece. Calma que a gente vai ver todos esses exemplos aí na prática, tá certo? Então, quais são as linking words, né? As classes gramaticais que eu utilizo como linking words. Nós temos conjunções, nós temos advérbios, nós temos preposições e nós temos pronomes relativos. Então, são essas classes gramaticais, tá? Na verdade, pronomes relativos já é uma classificação de pronome, que é uma classe gramatical, tá? Então, pronome é uma classe gramatical, pronomes, mas aí dentro desse, né, dessa quantidade grande de pronomes, nós temos uma que é classificada como pronomes relativos, e a função é fazer relação mesmo, tá? Mas ele é uma classe gramatical, então, o pronome. Então, conjunção, advérbio, preposição e pronome. Nesse caso aqui, os pronomes relativos. Essas 4 classes gramaticais são utilizadas aí para conectar ideias. Não são as únicas, porque a depender do contexto, eu posso eventualmente utilizar uma outra aí que não esteja no radar aí dessas 4 classes gramaticais, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de cada uma delas, e a gente vai mostrar na prática mesmo como é que funciona, então, essas conexões, a função de cada conectivo, né, e o que ele vai apresentar, vai mostrar, vai trazer aonde eles estão inseridos, dentro daquele contexto, né, ao qual eles estão inseridos. Vamos lá? Primeiro exemplo. He is waiting for the bus. O primeiro exemplo que eu tenho aqui é utilizando uma preposição, tá? He's waiting for the bus. Ele está esperando pelo ônibus. For, pelo ônibus. He's waiting, sujeito. Aqui eu tenho todo o meu predicado, né? He's waiting, ele está esperando, e aí eu vou acrescentar uma ideia a mais, né? Ele está esperando. Repare que esse verbo aqui exige aliás, esse predicado, né, vai precisar de um complemento. Ele está esperando. Repare que fica faltando uma informação aqui. E aí, essa informação vai ser introduzida pela preposição for. He's waiting, ele está esperando pelo ônibus, ok? No outro exemplo, he studied hard, but he didn't pass the exam. Ele estudou muito, uma oração. Eu tenho aqui o meu predicado, o verbo e aqui o meu sujeito. Ele estudou muito, hard quer dizer demais, muito, pesado, com afinco. Aí eu tenho a conjunção but, que significa mas, e ele vai passar sempre uma ideia de adversidade ao que foi falado anteriormente, na frase anterior. Então, he studied hard, but he didn't pass the exam. Mas ele não passou no exame. Repare que essa ideia, ela meio que contradiz a primeira. Apesar, né, dele ter estudado muito, ele não passou no exame, tá? Ele estudou muito, é positivo. Mas quando eu digo, infelizmente, ele não passou no exame, ele passa uma carga negativa para essa primeira oração. E aí, a conjunção but, ela tem a classificação como conjunção adversativa, porque ele vai passar uma ideia de adversidade, o que foi falado anteriormente, tá certo? Então, nós temos aqui um período e a utilização do conectivo but, que é uma conjunção adversativa. Outro exemplo, the roads were icy. As pistas, as ruas, as estradas, tá? Roads é estrada de modo geral. The roads were icy. As estradas estavam congeladas. Consequently, aqui eu tenho um advérbio, tá? Consequently, final ly, é uma característica dos advérbios. As estradas estavam congeladas, consequentemente, houve muitos acidentes, tá certo? Então aqui, a estrada estava congelada, é um período simples, ou então uma oração de sujeito, the roads, as estradas, where icy é o meu predicado. Então as estradas estavam congeladas, né? Tinha muito gelo nas estradas, consequentemente, houve muitos acidentes. Então essa segunda oração aqui, ó, do meu período, ela foi acrescentada à primeira, a esse contexto, através do advérbio consequentemente, tá certo? É uma conjunção, uma classe gramatical de advérbios servindo como conectivo. Vamos ampliar nossos exemplos. Nós temos, então, Sarah
who is my neighbor, invited me to her party. Sarah, nome próprio, que é o sujeito aqui, ó. Ignora isso aqui por hora, tá? Então, Sarah é o sujeito dessa oração aqui, ó, que é o predicado, tá? Tudo isso aqui é o predicado dessa primeira aqui. Então, Sarah invited me to her party. A Sarah me convidou para a festa. Isso aqui já é uma frase, uma oração completa, com significado completo, não precisa de nenhum complemento, certo? Sarah me convidou para a festa dela. É uma oração, é de um período completo. O pronome relativo who significa quem, a qual. Ele vai introduzir uma ideia, uma informação extra que não é essencial para a compreensão do período, porém, é uma informação extra que ajuda nesse contexto, tá certo? Tanto é que ele veio separado por vírgulas aqui, ok? Essa oração aqui é desnecessária do ponto de vista do período, ela não é necessária para a compreensão geral da ideia ali, porém, ela traz uma informação extra. A função do pronome relativo, ele vai fazer uma relação a algo que já foi falado anteriormente, tá? Então, eu não vou repetir Sarah. Então, Sarah me convidou para a festa dela. Eu não preciso colocar aqui, Sarah é minha vizinha. Sarah me convidou para o aniversário dela. Ficaria redundante, né? Para evitar esse erro, eu utilizo, então, um pronome relativo que vai fazer uma relação ao sujeito de uma outra oração, tá certo? Isso evita as repetições desnecessárias de um texto. Repare que essa é uma função extremamente importante das linking words, nesse caso aqui dos pronomes relativos, tá? Ele evita a redundância dentro de um texto. Então, para não repetir o sujeito Sarah, eu utilizo um pronome relativo que traz de volta para aquele contexto, aquele sujeito ali. Nesse caso, Sarah, ok? Outro exemplo. The book which was recommended by my teacher turned out to be fascinating. O livro também é o sujeito aqui. Isso aqui é tudo um complemento, que seria o predicado. Aliás, até aqui, tá? Então, the book turned out to be fascinating. O livro, o qual o professor me recomendou, o que foi recomendado pelo professor, se tornou fascinante. Quer dizer, o livro que o professor me recomendou se tornou fascinante, utilizando, então, o pronome relativo which, ok? Também fazendo uma relação que é, de fato, uma função dos pronomes relativos fazer relação, tá certo? Então, nós vimos aí alguns exemplos de conjunções, de preposições, de advérbios e também de pronomes relativos com a sua função de conectar dentro, é claro, de um contexto. Vamos ver qual é o significado de cada uma delas, dessas palavrinhas conectivas? Então, link words eu tenho for significa para, é uma preposição, but é uma conjunção, significa mas, consequently é um advérbio e a tradução é consequentemente, who é um pronome relativo, significa quem, which também é um pronome relativo, significa qual, quais ou qual, né? Aí depende do contexto, qual dessas definições eu vou utilizar, tá bom? Uma outra informação que nós vimos também ao longo da nossa aula foi, na verdade, a presença desse verbo aqui, ó. Nosso verb list. Eu trouxe, então, memorizem aí, anotem aí, there is. There is significa, o verbo haver com singular, tá? Então, quando o meu sujeito for singular, uma pessoa, um objeto, eu vou utilizar there is, significa há, tá certo? Por exemplo, there is a girl in the classroom. Há uma garota, repare uma só aqui, portanto singular, in the classroom. Há uma única garota, né? Há uma garota na sala, portanto, there is sendo utilizado. O there are, quando o meu sujeito for plural, e ele significa também haver, ok? Então, there are significa haver, só que plural. Olha o exemplo. There are, há, two boys, dois garotos in the car. Há dois garotos no carro. Então, o verbo there is e there are são a mesma coisa, tem a mesma tradução, porém, eu vou utilizar o there is sempre com o sujeito no singular e o there are sempre quando o meu sujeito for plural. Ambos significam o verbo haver.